essa videoaula de Geografia comigo, professor Jefferson Lemos, aqui no 8º ano. Espero que vocês estejam todos bem. Ok, pessoal, vamos dar início a mais essa videoaula. Bem, pessoal, a nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a ordem mundial, né? E como o Brasil, os países da América Latina e da África estão inseridos nessa ordem mundial, né? Tanto como estavam inseridos na velha ordem mundial, assim como estão inseridos na nova ordem mundial, né? Nesse novo jogo. Isso que se faz hoje em dia, né? Entre os países. Então, a velha ordem mundial, pessoal, como vocês podem ver aqui, dividiu dois mapinhas, né? O mapinha aqui da antiga ordem mundial e é o mapa aqui recente da nova ordem mundial. Vou explicar aqui a vocês. A velha ordem mundial, pessoal, ela era dividida aqui em países capitalistas em verde, como vocês estão vendo aqui, ó. Aqui é país capitalista em verde, país socialista em vermelho. Esses vários países aqui em verde eram todos capitalistas. E a principal potência capitalista eram os Estados Unidos. Do outro lado, né, no outro bloco, no outro polo de poder, estavam os países socialistas, esses em vermelho aqui e alguns outros espalhados pelos outros continentes. Esses países aqui, ó, socialistas, eram liderados aqui pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Ou resumidamente da União Soviética, né? Só que com o fim da União Soviética em 1989, né? Na verdade a União Soviética acabou em 91, né? Mas o grande símbolo que marcou aí a queda, né? O começo da queda do Império, né? Da União Soviética e o desmantelamento, né? Esfacelamento aí da União Soviética e do Bloco Socialista se deu com a queda do Muro de Berlim, né? Iniciou com a queda do Muro de Berlim. Então, o fim da União Soviética se deu a partir de um colapso na estrutura econômica interna. A fome e o aumento da pobreza, por exemplo, foram fatores que impulsionaram o fim da ordem bipolar. Ou seja, eram apenas dois polos, né? Polo capitalista e polo socialista, dois polos de poder, né? E isso acabou, né? Em 1989 teve início esse fim aí, né? Que teve como símbolo a queda do Muro de Berlim, como eu falei a vocês, lá na Alemanha, né? Então a nova ordem mundial, esse novo quadro aí geopolítico, né, dos países, a partir da queda da União Soviética nascia uma nova ordem de domínio capitalista, né? Todos os países passaram a ser capitalistas com o fim do bloco socialista, né? Isso conduziu os países a se organizarem em blocos econômicos, né? Deu uma nova forma de se organizar aí, que são negociações entre países vizinhos a fim de potencializar o comércio. Pode ser entendido também como um processo e agrupamento de países com interesses semelhantes na construção das atividades econômicas e sociais, como moeda única, né, como é o caso da União Europeia, livre circulação de mercadorias e pessoas, como também acontece na União Europeia. E aqui no Mercosul, no bloco que a gente faz parte, que é esse daqui, ó, que a gente vai falar, eu vou falar um pouquinho sobre ele depois. A gente pode ir, né, com a nossa identidade, a gente pode atravessar para outros países aqui que compõem o Mercosul, como Argentina, Uruguai, né, Paraguai, União Aduaneira, integração socioeconômica, né? Nesse sentido ainda, nem todos os blocos econômicos apresentam todas essas formas, né, todas as formas de integrações possíveis, pois há muitas desigualdades entre os países, mesmo que sejam de mesmas regiões geográficas, né? Países vizinhos, né? Que fazem parte da mesma região. Muitas vezes há diferenças significativas entre eles. Por isso que ainda não há entre todos os blocos uma união, né? De todos esses aspectos aí, né? Não alcançaram todos esses aspectos de desenvolvimento, de integração dos blocos. São exemplos de blocos econômicos do Mercosul, que é o nosso Mercado Comum do Sul, o SADC, aí, né, Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, que é o que a gente vai ver também a seguir, a União Europeia, né, que é o mais famoso de todos, mais antigo também. Vamos lá, vamos seguir. Então essa foi a diferença, né, pessoal, entre a velha ordem mundial
que estava dividido apenas em dois blocos de países, países capitalistas liderados pelos Estados Unidos e os países socialistas liderados pela União Soviética. Né? Hoje em dia, os países estão organizados, a grande maioria, todos praticamente, são capitalistas, né? E estão organizados em blocos econômicos para que consigam se desenvolver de maneira conjunta. Né? Vamos falar um pouquinho sobre o SADC e o Mercosul, né? São os dois blocos aqui que fazem parte, tanto o Brasil, né, e alguns países da América Latina, como o SADC, que fica na África. Né? Como eu já disse a vocês, vou repetir, nesse ano, ao longo desse ano, vocês vão aprender um pouquinho sobre os países da América e também da África. Né? No nono ano, aí vocês vão aprender um pouquinho mais sobre a Europa, sobre a Ásia, a Oceania, né? Para vocês entenderem aí, ter um quadro geral dos continentes do mundo, né, inteiro. Então no oitavo ano é isso, pessoal. Vocês vão aprender um pouquinho mais sobre o continente americano, o nosso, e sobre o continente africano, ok? Então é por isso que a gente vai ver esses dois blocos econômicos aqui, né? Um da América Latina, que é o nosso, o Mercosul, e um da África. Estes dois blocos econômicos regionais surgiram após a Guerra Fria, né, com a nova ordem mundial, que eu falei agora no slide anterior, né, onde os países capitalistas estão se organizando em blocos econômicos para se desenvolver conjuntamente. O SADC foi criado lá em 92, né, que é a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, formado por África do Sul, Angola, Botsuana, República Democrática do Congo, Lesoto, Madagascar e alguns outros países, né, Moçambique, Namíbia. E o Mercosul, o Mercado Comum do Sul, foi criado um ano antes, em 91, né, formado pelo Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e alguns outros países da América do Sul. Né. Vocês podem ver aqui nesse mapinha em azul, são os países que fazem parte do Mercosul, né, nesse azul mais escuro. E tem também a Bolívia, que é um país associado, de candidato a entrar aqui no Mercosul, né, ser um país membro. E países associados não candidatos à adesão, né, porque eles fazem parte de outro bloco aqui, ó, que é a Comunidade Andina. São esses países em verde aqui, ó. Comunidade Andina, porque aqui nessa região passa a Cordilheira dos Andes, né? Então eles têm outro bloco lá, mas só que esse bloco também conversa, né, faz negociações com o Mercosul, que é esse outro, que a gente faz parte, esse outro bloco, né, que nós fazemos parte. O principal objetivo aí, pessoal, desses dois blocos, como a gente vai ver nesse parágrafo aqui, ó, os dois blocos apresentam como objetivo integrar a economia dos países membros a partir da união aduaneira, né, para reduzir taxas de importação e de exportação, né. Se o Brasil, né, comprar produtos da Argentina, tem uma taxação, né, paga taxas mais baratas, assim como se a Argentina comprar do Brasil, paga taxas mais baratas também. Né? É uma troca de favor, digamos assim, né? Para que os países cresçam de maneira conjunta, né? Pagam menos taxas um para o outro e aumenta o comércio entre eles. Por exemplo, né, a importação de produtos ou matérias-primas que consumimos no nosso dia a dia, como a compra de farinha de trigo pelo Brasil, da Argentina. A farinha de trigo, por exemplo, pessoal, é utilizada para fazer o pão que a gente come diariamente, né? Muitas pessoas comem diariamente o pão. Vem da farinha de trigo, que é uma matéria-prima que a gente compra, né? A gente importa da Argentina, né? Por sua vez, a Argentina, né, compra eletrodomésticos, automóveis do nosso país, do Brasil, né? E ele também compra com taxas mais reduzidas. Dessa maneira, com a instituição do Mercosul, diminuíram as tarifas e os impostos. Além disso, entre os países membros do Mercosul, não há necessidade do passaporte para circular entre as nações. Ou seja, como eu falei anteriormente, se nós formos, né, para o Paraguai, para a Argentina, para o Uruguai, para a Venezuela, a gente não precisa de um passaporte, né? A gente pode ir com a nossa identidade, mostrar a identidade na hora de passar na fronteira e os guardas lá da fronteira vão deixar a gente passar, né? Porque tem esse acordo aí entre os países do Mercosul, tá ok? Em resumo, né, pessoal? A gente resumir aqui o assunto.
na aula de hoje, como eu falei, né, a velha ordem mundial ela se refletiu no espaço dos países da América Latina e da África pelo endividamento, como eu falei lá, a velha ordem mundial que era dividida em países capitalistas e socialistas, ela se refletiu aqui nos países em desenvolvimento, né, menos desenvolvidos como o nosso país, o Brasil e outros países da América Latina e também da África, né. Esses países ficaram endividados com as outras potências, né, com a dívida externa, contraíram empréstimos, né, aos países mais ricos e ficaram endividadas, né. E também esses países, né, sofreram imposição através de golpes militares influenciados também por essas potências como os Estados Unidos, né, que limitaram o desenvolvimento de muitos desses países. Com isso, a proposta da nova ordem mundial, né, após o fim da velha ordem mundial, com a queda da União Soviética e a organização dos países em blocos, a proposta de blocos econômicos ganhou a visão de integração econômica necessária entre os países vizinhos, né, a fim de melhorar as condições econômicas e sociais, né, dos países que compõem esse bloco, agora considerados no cenário global como países em desenvolvimento. Tá ok, pessoal? Então, essa é a grande diferença das duas ordens mundiais, né? A antiga, que eram países capitalistas e socialistas, divididos entre esses dois blocos, onde os países em desenvolvimento não tinham grande papel, né, na economia mundial, e se diferencia do que é hoje, né, a organização em blocos econômicos, né, e os países em desenvolvimento, eles tentam crescer aí de maneira conjunta, né, para que todos, ou quase todos eles, consigam um bom desenvolvimento, né, um nível social e econômico adequado, né, de maneira conjunta. Então é isso, pessoal, obrigado por assistir essa videoaula. As atividades seguem naquele mesmo esquema, vou mandar o link para vocês no grupo e também segue na descrição do vídeo aqui no YouTube. Então, até a próxima, um forte abraço e valeu!